Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde, 22 de agosto, nós estamos iniciando aqui mais uma edição do Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7. Você também pode acompanhar esse programa por todas as plataformas digitais, seja YouTube, Instagram, Twitter e também os reels no decorrer da semana dessa entrevista. Aqui comigo a publicitária Maria Cláudia, no estúdio aqui, a nossa convidada de hoje, que estará junto comigo na bancada fazendo perguntas aqui, um debate com a historiadora Carla Armani e com Mussa Calil. Maria Cláudia, boa tarde. Olá, boa tarde, Rafael, boa tarde, Mussa, boa tarde, Carla. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite feito pelo Rafael e pelo Igor. E é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre Barretos, sobre que está próximo ao aniversário da nossa cidade, sobre a cultura da nossa cidade, que é tão rica, e vai ser um papo muito agradável. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para os nossos ouvintes. Para mim, é um prazer estar aqui com duas figuras tão importantes da nossa cidade. Mussa, Carla, antes dela fazer a apresentação de vocês, dá uma boa tarde aí, Mussa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 88.7 FM. É um prazer estar aqui junto com uma bancada tão seletiva e com a Carla. E um estúdio bacana, eu não conhecia a beleza que é esse estúdio aqui. Tenho certeza que o Café com Prosa hoje vai ser bom. Eu vou apresentar os nossos convidados, tá? O Mussa Calil Neto, que é membro de Os Independentes e ocupa a Comissão de Ética e a Comissão de Administração do Museu do Peão, no Parque do Peão. Tendo sido presidente na gestão da Festa do Peão, né, dos Independentes, de 1984 e 1985. Foi na sua gestão que o clube realizou a última edição no recinto Paulo de Lima Correia. O Parque do Peão leva seu nome. É empresário, membro da Academia Barretense de Cultura e na política já disputou para deputado federal, prefeito e vice-prefeito, tendo sido eleito na chapa com Emanuel Carvalho em 2008. E depois, em 2012, disputou para prefeito novamente. Boa tarde, Mussa. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Aqui eu estou em casa. Obrigado aí. Vocês abusaram aí. Vocês foram muito generosos aí no meu currículo aí, viu? Maria, já aproveita e apresenta também a Carla. Tive a satisfação de estudar com a Carla. Também nós fizemos estágio no Museu Rui Menezes, então acompanho desde sempre um pouco do seu trabalho, Carla. Fico muito feliz pela grande personalidade da cidade de Barretos que você se tornou nesse meio. Poucos jovens como nós se enveredam nisso, e você foi e seguiu em frente. Então, assim, desejo sucesso, e vai ser legal o bate-papo de hoje. Obrigada, Rafael. Boa tarde para você, boa tarde a Maria Cláudia, ao Mussa, a todos que estão aqui nos assistindo no Café com Prosa. Gostaria de parabenizá-lo pelo programa, desejar sucesso. E realmente, a gente não vai contar quantos anos faz, né? Porque já faz um tempo, senão... A gente tem cara de novinho, né, Rafael? Mas a gente não é tão assim, não. Já faz um tempo eu fazia estágio no Museu Rui Menezes e o Rafael também fazia estágio na prefeitura. Sim. Não me lembro do departamento. Secretaria de Cultura. Isso, na Secretaria de Cultura mesmo, né? A gente estava praticamente trabalhando juntos ali. E desde sempre vi o Rafael envolvido, principalmente na política, já muito novinho, e também sempre caminhando junto à própria cidade, assim, sempre levantando temas da cidade. E eu acabei também indo por esse caminho, mas pro passado, digamos assim, né? E muito obrigada pelo convite, fico muito feliz mesmo de estar aqui hoje. Obrigado. Maria? A nossa segunda convidada é a pesquisadora e historiadora Carla Armani, que é também professora de História e autora de um livro, inclusive, que está na sua bio do Instagram. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre ele. E ela também é membro da academia. Sou membro da Academia Barretense de Cultura, junto com o Mussa. Cadeira. Sou da cadeira 7. Eu sou da 22. Isso. E também faz parte do conselho do Instituto Marx, né? Sim, faço parte do conselho de ética lá do Instituto. Desculpa, conselho consultivo do Instituto Marx. Sou membro da ABC, sou professora de História, historiadora, articulista. E eu escrevi alguns livros. O livro, assim, que... Alguns. Alguns. Eu não citei nenhum nome porque eu sabia o nome de um. É porque o que tá lá no Instagram é porque é o que eu escrevi sozinha. Que chama-se De Onde Cantam as Cigarras, que conta a origem do Grêmio Literário
certo? De 1910 até 1945. Eu estudei 35 anos de um clube que tem 110. Nossa. E aí nós lançamos em 2020, quando o clube fez 110 anos. E é um livro que eu trato sobre a mentalidade cultural da elite letrada de Barretos. Porque o Grêmio era frequentado por coronéis bacharéis, por coronéis letrados, que hoje são nomes de escolas, Silvestre de Lima, Antônio Olímpio, Almeida Pinto, Emílio José Pinto, e a gente nem imagina quem são essas pessoas, né? E aí eu quis entender como essas pessoas pensavam, o que elas liam, o que elas ouviam, quem eram os visitantes ilustres que vêm pra cá, que são as cigarras, é uma metáfora que eu peguei da poesia do Coelho Neto. E aí nasceu De Onde Cantam as Cigarras, que é um projeto que eu tenho muito orgulho dele. Não, tô louca pra ler. Tem um livro recente dela, viu? Que é falando do seu Edivar. Aí junto eu... com o Luiz Otávio, o jornalista Luiz Otávio. Aí eu escrevi o Estradas de Edivar junto com o Luiz Otávio Martins, é uma coautoria, que é a biografia do seu Edivar Vilela de Queiroz, que é o sócio proprietário da Minerva, hoje Minerva Foods, né? Que inclusive esse ano completa 30 anos da gestão da família Queiroz na Minerva. E aí nós publicamos o ano passado essa biografia sobre o seu Edivar. Aí eu também organizei o Barretos em Terceira Pessoa, que foi um livro que tem 32 autores, cada um contando sobre um tema, inclusive o Múcio é um dos autores, da história da cidade. Foi feito também em 2020, na gestão do prefeito Guilherme, que ele pediu para a ABC fazer um livro comemorativo do aniversário da cidade. Então já faz 2 anos, né? 2 anos. Nós lançamos aquele livro. Então Muito ele bom. também é um doce. Dicas preciosas para leitura, para os nossos ouvintes. Depois a gente deixa até por escrito, né? Sim. Onde Cantam as Cigarras. De onde cantam as cigarras. Cantam as Cigarras. Mas esse Você está encontra... esgotado. Não É tem coisa PDF. boa, não tem PDF. Mas ela tá preparando a segunda edição, já tá Então, deixando spoiler aqui, ela tá preparando. Ela é chique, tá vendo? é uma- Esgotou. Eu confesso que é uma possibilidade, porque depois que eu publiquei, como já faz 2 anos, eu já descobri outras coisas do livro. Então seria necessário até dar uma atualizada. Sim. Né? Mas como o nicho é muito pequeno, que é a história da cidade, eu não sei se... Nossa, mas deve ser muito interessante. Fiquei muito as pessoas curiosa. gostam, né? Eu quero Lindo. muito Foi um ler. dos grandes incentivadores do meu Eu livro. recomendo, porque a leitura, além de ser gostosa, tem uma didática muito boa, a escrita da Carla é fácil de Obrigada. entender. Que E delícia. outra, é uma pesquisadora nata, ela busca as coisas com precisão, que não precisa ter comprovação, porque é fato. E são curiosidades, né? Muito interessantes. Muito. É uma maneira muito prazerosa de aprender, né? Sobre a história é através das curiosidades, né? Sim, sim. Agora o livro do seu Edivar está disponível lá na Casa de Carnes Minerva. E ele tem um preço alto, ele é R$100, mas por quê? Se a pessoa comprar, a renda vai para a Casa Transitória André Luiz. Então é um sim. jeito das pessoas ajudarem a cidade também, através dessa instituição que tanto precisa. E a família teve esse gesto. Então, e é um livro de capa dura, um livro colorido. Então, justifica até mesmo o preço e você ajuda as pessoas. Lá na Casa de Carnes Minerva. Ok. Pessoal, depois vamos eu- entrar aqui sobre o recinto. Múcia, você fez a última festa do peão no recinto Paulo de Lima Correia. Desde daquele período, o recinto ele vem sendo discutido. Uma hora vai o SESI, não dá certo o SESI, uma hora vai a cavalaria sai, foi tombado, uma hora vai fazer isso, aquilo, enfim. E já estendo também a pergunta para Carla também, que teve uma oportunidade de estar à frente da Secretaria de Cultura. Qual que é a visão de vocês para o recinto? Para que ele, o que deixou de fazer ou o que se tem que fazer? E também já emendo uma segunda pergunta para apimentar um pouco. Cortou meu coração o que está fazendo com a Praça 9 de Julho. Eu acho que poucas pessoas foram para os veículos de comunicação, pelas redes sociais, para falar da coisa horrorosa, vergonhosa, da morte que estão fazendo na Praça 9 de Julho. Frequento muito lá, comer pastel aos domingos, é um ambiente super saudável. Barretos já é uma cidade que não tem tantas praças e poucos monumentos para exaltar, e uma das principais praças da cidade de Barretos está sendo sangrada, né, vamos assim dizer. Então, Múcia, recinto e depois 9 de julho. Recinto Paulo de Lima Correia, tem que tratar ele com carinho. Por qual motivo? Ele foi
a nossa casa que estou falando, pelos independentes, por 29 anos. E ali as festas aconteceram e a gente os dependentes foi locatário daquele lugar sem pagar um centavo. 29 anos morando lá dentro e nunca foi cobrado um tostão de aluguel para os independentes, sabe? Então a gente considera o recinto Paulo de Lima Correia a nossa mãe do rodeio, porque aquela casa nos abrigou por um bom tempo. Então, desde a primeira atividade de Os Independentes, que foi em 1955, com uma gincana, e essa gincana, toda a renda que aconteceu foi destinada para o Asilo dos Velhos, ou o Asilo dos Pobres, como alguns conhecem, né? E depois, em 56, começou a primeira festa do peão, e foi até 1984. O recinto nos acomodou por esse tempo, nós somos inquilinos deles, entendeu? E a gente tinha um carinho especial por qual motivo? Que toda vez que a gente pegava uma caneta para assinar que nós queríamos o empréstimo do recinto para realizar a festa, a equipe lá da Casa da Lavoura, que detinha o jeito de administrar e conservar o recinto, queria que a gente entregasse igual ou melhor do que aquilo que a gente recebeu para fazer a festa. Então aquelas pedrinhas portuguesas, se alguma escapasse, tinha que pegar, guardar ela no bolso para depois colocar ela novamente no lugar. Então quando passava aqueles carros de boi com sal, com madeira pesada, só ia abrindo assim o lugar, depois ia uma equipe atrás pegando as pedras para depois no final colocar. Então tinha um certo carinho, né, e também uma responsabilidade pela manutenção e conservação daquele patrimônio que era do governo do estado. E depois que os independentes, em 84 foi a última festa, nós mudamos para o recinto lá em 1985, né? Nós entregamos o patrimônio, aí depois começou a ter apenas a exposição de gado. Então é um equipamento, pode ser até da área da pecuária e também cultural, importantíssimo para Barretos, tá certo? Ele tem uma característica de que todos os barretenses teriam que olhar para o recinto de Paulo de Lima Correia como se fosse a igreja da matriz ou uma outra igreja. Como se fosse a nossa Meca. Isso, né? a nossa casa, é a nossa casa. E cuidar, porque aquilo ali, além de ser ter um valor histórico, ele tem aquilo que todos nós precisamos, uma ampla vegetação com as suas árvores, que faz com que Barretos tenha, igual Nova York tem, como é que chama, o Central Park. Nós temos um Central Park aqui em Barretos, igual Nova York, apenas nós não tiramos o muro. Se um dia tirar o muro do recinto Paulo de Lima Correia, emendasse com a Praça 9 de Julho, nós teríamos uma grande, um grande parque igual Nova York tem com o Central Park. A segunda, não sei se a Carla vai falar do recinto ou eu posso continuar, vou falar da praça. Aqui é um bate-papo, fica tranquilo. Então, a questão da praça, eu achei que foi de um desacerto muito grande. Talvez a prefeita, não sei se ela está mal orientada, mas não deveria, a praça deveria ser mantida. Até eu dei uma sugestão, o Grêmio Literário e Recreativo tem um canto ali em frente, onde tem aquele monumento do peão de boiadeiro, e abaixo desse canto tem o lugar onde tem o paredão da quadra de tênis. É um espaço maior do que tem a praça, aonde poderia abrigar, colocar esse equipamento da saúde, aliás, fazer um acerto com o Grêmio, ou desapropriar, ou fazer acerto com o IPTU, apesar que o Grêmio tinha uma dívida grande com a prefeitura, não tem mais, pagou tudo, está em dia, entendeu? Mas poderia sim desapropriar aquele bico que fica ali na frente daquele estacionamento onde tem o monumento do peão de boiadeiro e colocar esse novo equipamento da saúde, que é um novo postão, ou não sei o que vai ter lá dentro, apesar de eu ter sido secretário da saúde, ainda não sei se vai ser as mesmas coisas que tem dentro do postão que vai ser colocado lá. Poderia ser colocado ali nesse espaço que eu estou falando, que poderia ser feita uma desapropriação no bico do Grêmio, que não usa, é apenas uma parte de jardim que está lá sem ser usado. Carla?
Tem certeza? Claro. Eu assisti o seu vídeo no Facebook. Assistiu? No Facebook, não, desculpa, no Instagram, na sua página, falando porque sobre a praça. É um assunto que machuca, né, Rafael? Demais. É um assunto Demais. que, para quem é sensível, Sim. eu tive a infelicidade de, justamente na hora que as palmeiras imperiais estavam sendo retiradas dali, eu passei na rua. Parei o carro, estacionei e fiquei lá chorando, olhando. Sabe aquela sensação de nada posso fazer, né? Enfim, mas vamos primeiro falar do recinto. O recinto, assim como você já falou, eu acredito que ele é um presente para Barretos. Não só para o passado, mas para o próprio momento que a gente vive. Porque ele é o único prédio tombado como patrimônio histórico pelo CONDEFAT. Então é o governo do estado de São Paulo dando a Barretos o reconhecimento de como a nossa cidade é histórica. E a gente só precisa saber aproveitar isso, tanto para o turismo quanto para a educação. Porque vocês conhecem algum turista que vem para Barretos e que não se pergunta, nossa, mas será que a festa do peão surgiu aqui? Quando surgiu a festa do peão? E quem que dá essa resposta? O recinto. E as crianças nas escolas, elas nunca se perguntaram onde surgiu a festa do peão, que é um dos nossos principais patrimônios também imateriais, né? É no recinto. Então o recinto ele serve para abrigar tanto o turismo, quanto a cultura, quanto a educação, quanto o meio ambiente, porque até as árvores ali foram usadas como justificativa para o tombamento ambiental. O recinto ele não é só histórico, ele é arquitetônico, ele é cultural, ele é paisagístico, ele é ambiental. Tudo isso foi justificativa para o CONDEFAT, para justificar esse tombamento. Então eu acredito que o recinto, a gente tem que olhar o recinto daqui para frente, sabe? O que vai ser daquele espaço, né? Eu acho que o grande acerto, sim, seja utilizá-lo para a cultura. Mas para a cultura cabível naquele espaço, não para colocar a biblioteca municipal, né? A biblioteca municipal tem que ter outro destino, um prédio próprio para ela que ela tanto merece. Então, ali dentro do recinto, existem projetos que já foram apresentados, várias pessoas já foram falar isso, né? Projetos que integra aulas de rodeio, de catira, de equitação, gastronomia típica, enfim, são mil utilidades dentro da cultura tradicional sertaneja que poderiam ser alocadas ali dentro. Hoje, né? lá só não está pior porque tem um restaurante funcionando lá. Isso. Que movimenta ali, tanto na hora do almoço, nos finais de semana, quanto à noite. Sim. E eu sempre, quando recebo algum turista, algum convidado, alguma pessoa de fora, eu faço questão de ver se lá está aberto para poder levar, que eu falo, aqui é o recinto, aqui que iniciou a festa do peão, e a comida ali também é boa. Sim. E dá, assim, mais falta, né? Sim, falta, precisa, mas eu acredito, assim, eu prefiro ser otimista, sabe? Eu acho que realmente a pandemia dificultou muito o lado da cultura, a cultura ficou muito de mãos atadas, então vamos ver daqui pra frente. Eu acho que tudo vai começar a prosperar, vamos torcer para que o recinto seja ocupado de forma responsável. Sim. Porque também tem a questão dos monumentos ali dentro. Quando você entra no recinto, na própria Praça do Peão tem o monumento de 1956, né, que é o monumento do peão. 56 foi assinado pelo Zequinha Mendola, é isso mesmo. E quando você adentra o recinto, tem o monumento do Gagni, que é um azulejista super famoso para a época. Tem o maço da bandeira. Né? Isso, ele foi azulejista da época do Museu de Itu, sabe? Enfim, tem uma história belíssima. Então, esses monumentos, por exemplo, eles precisam ser restaurados. Nada que seja assim de qualquer tipo de som alto que possa ficar abalando o monumento, ou até mesmo aquele que fica do lado de fora. Esses dias a gente vê carrinho de lanche ali perto. Não pode, gente. Sabe, a gente tem que ter esse olhar sensível, é patrimônio histórico. A gente tem esse monumento ele tem que ficar à mostra, ele tem que ser valorizado, ele tem que ter iluminação em cima dele, né? Não ser coberto por outras coisas, outras influências, enfim. Agora, sobre a praça, é lamentável, é triste, foi um erro, né? E eu fui uma das pessoas que foi à imprensa falar, das poucas pessoas que foi a falar. Não gosto de fazer isso, a gente se expõe, né? Sim. Parece que a gente está querendo outras coisas. Sim. E, na verdade, eu fui como historiadora, porque e você imagina você ver a sua matéria-prima do seu trabalho, que é um patrimônio histórico, ruir, ser sepultada. O que você vai fazer? Você vai ficar omissa? Não pode ficar omissa, né? Então eu fui sim, me manifestei, porque eu não podia ser omissa a isso. Por quê?
existe o argumento de que é uma praça, que a gente precisa de árvores, que a estrutura urbana precisa, é verdade, é um argumento importante. Barretos já não tem praça, gente, principalmente aqui no centro da cidade. São poucas praças, aquela praça era uma das que estava sobrevivendo. Mas o que me doeu mesmo foi porque eu conheço a história daquela praça. Em 1970, no dia 23 de maio, alguns dos sobreviventes, daqueles que ainda estavam vivos, dos soldados constitucionalistas de 32, se reuniram, eles faziam parte do núcleo civil do MMDC daqui de Barretos, a Sociedade Veteranos de 32, se reuniram ali para inaugurar, depois de muito sufoco, aquela praça. Certo? Eles criaram ali, colocaram aquele monumento, que é um obelisco, em homenagem à própria Revolução de 1932, e na ocasião eles convidaram a dona Ivone Miragaia, que é a irmã do Miragaia, aquele MMDC, lembra? Que a gente aprende na escola, o Miragaia, que foi morto em São Paulo antes da Revolução começar. Ela era um símbolo da Revolução de 32. A dona Ivone Miragaia veio a Barretos para inaugurar aquela praça, para inaugurar aquele obelisco. E se você vê lá, está escrito o nome da Sociedade Veteranos de 32, a inauguração da praça. Quer dizer, aquela praça ela foi criada para eternizar essa história, para contar um dia para o futuro, que somos nós, que somos nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, que Barretos fez parte de uma guerra civil, a única guerra civil do Brasil no século XX, e lutou pela democracia. Não é qualquer história. Quase 600 barretenses se alistaram para lutar pela volta da democracia contra a ditadura de Getúlio Vargas. Essa história precisava ser contada. E a gente não conta história só através dos livros. A gente conta história pelos monumentos. Certo? Para isso, o monumento está ali para contar essa história, para servir de matéria-prima para a educação, para a cultura, para o turismo. Aí eu vou ficar repetindo, né? Então, assim, o que me doeu foi isso. Foi saber da luta dessas pessoas do passado para contar essa história para o futuro e nós aqui do futuro simplesmente ir lá e sepultar. Retirar as placas históricas que estavam ali, não sei onde foram parar. E os placas, mastros também, que você comentou depois, as né? bandeiras que estavam ali, aquelas bandeiras na época dos anos 70, eram as maiores bandeiras que existiam Dava no para estado ver de de São vários Paulo. pontos da cidade. De qualquer cidade do estado de São Paulo, Múcio, não tinha bandeira maior do que as de Barretos. Aquelas bandeiras, elas conversavam com a praça. É isso que as pessoas não entendem. Que falam assim, não, mas vai ficar um monumento. Essas bandeiras, Gente, elas foram feitas através do Clube Cravos Vermelhos, e era presidente do senhor Leônidas Jericó, que era do cinema, e foi feita uma ação para a cidade, todo mundo contribuiu para ter essas bandeiras. Por isso que elas estavam lá. E elas conversavam. Então, assim, quando a gente fala monumento, eu não estou me referindo somente ao obelisco. A praça chamava-se 9 de Julho. É um contexto. É um contexto. A praça, o obelisco e as bandeiras. Né? Vamos retirar as bandeiras e colocar na Praça do Peão, em frente ao recinto. E sabe o que me... E um pedaço já tinha sido tirado, né? Que você comentou ainda, que era do terminal. Terminal. Já foi difícil ali e ainda... Esse terminal, porque eu era vereador, né, na época que o Nelson James foi prefeito, e a gente foi muito crítico nessa... Além da gente debater contra a construção do terminal naquele local, a gente fez até um mapa orientando a logística. Então eu falei assim, olha, se não tiver jeito e quiser construir o terminal ali naquele lugar, que ele fosse no fundo, lá no fundo da praça. Por quê? Porque a pessoa que está vindo lá do Barretos 2 ou lá do frigorífico, que vai ter a Santa Casa, ele vem de ônibus, o ônibus vem balançando, a pessoa sai dali meia ainda cambaleando, né? E já sai na rua. Se fosse no fundo da praça, ele tinha toda a praça para ainda caminhar. Pensar até nisso. Ele se resguardar e ter o equilíbrio para chegar até na Santa Casa, se fosse o caso, entendeu? Então nós fizemos essa colocação, porque os ônibus entram pela Rua 32 e saem pela Rua 32. Lá no fundo, ele podia ser direcionado para todos que iam lá para o lado do frigorífico, ou iria lá para a FEB, para a faculdade ou Vila Rios, já desceria 34, passaria ali em frente ao Grêmio e ia embora. Se fosse para Vila Barone, já virava ali na 25 e subia a Rua 38 por ali. E quem viesse para o lado de cá, pegava a Avenida 25 e tinha a Rua 32 para, como é que chama? Para ter um semáforo ali para justificar a saída dos ônibus, esses que viriam para o centro.
Hoje, os ônibus entram e saem como é que chama? Pela Rua 32, sendo que a Rua 32 é a rua mais comprida de Barretos. Ela nasce lá perto do Hospital do Câncer, lá no Ticão, e ela passa toda a cidade e vai até no Parque do Peão. Então, ela travanca ali no terminal. Então, a mutilação da Praça 9 de Julho já começou na década de 90, quando o Nelson James era prefeito e tirou aquela parte para fazer o terminal. E outra, não tem perspectiva. Quem passa em frente à rua 32 não enxerga o terminal porque ele está muito grudado na rua. A praça também, e não enxerga a praça, além de ter colocado... Foi uma tristeza essa um monumento dos pracinha lá da Revolução de 32, né, que era Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o MMDC. Ficou escondido atrás do terminal. Agora está espremido entre o terminal e e a construção do novo posto de saúde. E assim, o que nós esperamos, né, de gestores, né? Hoje é fácil a construção, né? Por que não pegou o próprio postão ali que está e fez 2, 3, 4, sem andar? É possível, a gente vê várias obras. São inúmeras. Por que não pegou? Eu espero que um gestor também retire no futuro próximo o terminal dali. Eu acho que a praça deveria voltar à sua essência principal. A Carla levantou uma tese aqui, que é uma coisa que eu observo bastante, viu, Maria Cláudia? Que não há praças na cidade de Barretos. Se você chegar e falar assim, olha, vamos fazer um passeio numa praça, que eu quero visitar um monumento. Não tem. Eu quero ir na praça, sentar num banco da praça e ficar um pouquinho vendo as estrelas. Não tem. Ou que tem, são poucas. É uma cidade que não pensa na gestão das pessoas, valorizando a cultura, valorizando a interação. E aí, para onde as pessoas vão aos finais de semana? Para o Parque do Peão. Se você pegar o fluxo de pessoas nos finais de semana dentro do Parque do Peão, é tremendo. Vai lá andar com cachorro, papagaio, família, jogar bete, andar de bicicleta, correr. Legal. O ar livre, né? O ar livre, que poderia estar fazendo isso dentro do recinto, na Praça Francisco Barreto, poderia estar fazendo isso na Praça da Primavera, Lindovaldo Reis, que também mexe, não resolve o problema. Poderia estar utilizando mais o Coreto. Enfim, agora a gente saiu dessas praças. Quais tem? Rafael, não tem. E isso não é de agora. Não Se a gente olhar lá para trás, nós vamos ver assim, eu estudei no primeiro grupo ali, foi a minha casa, para o primeiro ABC que eu aprendi, foi no primeiro grupo. Cadê o primeiro grupo? Inclusive eu fiquei, a Carla não me cobrou ainda, mas eu tenho uma carta do seu Olivier Heiland, que quando eu comecei a debater algumas coisas que estavam acontecendo em Barretos, eu falei assim, olha, eu estou achando você interessante a sua colocação, porque eu fui um dos que fui contra, derrubar, né, o primeiro grupo para construir outro grupo. Porque o certo era deixar aquele grupo, e aquele grupo que ganhou novo, que esse aí, fosse colocado lá na Vila Marília. Era para ser na Vila Marília esse novo prédio. Mas o que acontece? Aí vem a coisa de político. O presenteador, o candidato a deputado, se chama João Pedro, que era do FDE, queria dar um presente para Barreto, só que ele queria colocar no centro para ele. Então, foi aonde o senhor Iorzinho, que é o Cristiano de Carvalho, aceitou colocar o novo prédio, novo grupo ali. E também, eu sou católico, e achei um tremendo também desrespeito em pegar aquele patrimônio bonito que era o altar da catedral e simplesmente tirar ele dali. Nós temos um exatamente igual na igreja de Jaboticabal. O que Jaboticabal fez? Ele fez um semicírculo em volta do altar, e o altar está preservado até hoje lá. E vira atrativo. E no casamento do meu pai e da minha mãe, a fotografia, eu não ia em outro lugar bater a foto. A foto o que era o pano de fundo, a coisa mais bonita que tinha, era o altar da catedral. E a outra grande injustiça, ou que se cometeu um grande crime, são 3 crimes que eu falo, que é esse do altar da catedral, ou do primeiro grupo, e a barragem ali do Porto Colômbia. Barretos e a nossa região era para ser extremamente avançado. Hoje nós teríamos uma cidade assim que teria mais de 700 mil habitantes, mas por causa
da usina do Porto Colômbia, que era para ser feito a barragem do lado da atual ponte que tem, era um pouquinho para cima, uns 300 metros, então ia represar o Rio Grande e ia represar o Rio Pardo também. Mas depois, numa briga política que existia entre o prefeito de Barretos, que era o João Rocha, e o de Guaíra, que era o Valdemar Chubasco, vai inundar as terras férteis de Guaíra, então não pode inundar o Rio Pardo. Aí se falou em colocar a usina acima da onde deságua o Rio Pardo. Tá lá, foi feito lá, o Rio Pardo corre livremente hoje, não inundou nada de terra do Rio Pardo e deixou-se de ter 2/3 a mais de energia. E hoje todo mundo está procurando energia, porque não deixou fazer a barragem no lugar correto, que era ali no Porto Colômbia. Você imagina a usina, o tamanho que ela seria. E o tráfego, o trânsito, ia passar em cima da usina, igual em Acanga, sabe? Então ia ter uma... Não precisava colocar a placa lá perto de Araraquara, desviando os caminhões acima de 24 toneladas, tanto para Uberlândia, ou para Rio Preto. E Barretos passou a ficar sendo o patinho feio do norte do estado de São Paulo, porque não se fez a represa no lugar certo. Barretos hoje era para ser maior que Uberlândia, porque era para ser feita uma ponte nova, porque quando represou o Rio Grande, nessa parte onde ele está hoje, a velocidade da água, quando abriu as comportas, abalou a ponte, foi aonde não podia passar caminhão pesado, então tinha que fazer uma ponte nova. Na hora de fazer a ponte nova, aquele deputado Rondon Pacheco de Uberlândia falou assim, não vai fazer. Falou para o governador, não vai fazer, era para fazer o governo do estado e o governo de Minas, São Paulo. Não deixou fazer. Falou assim, enquanto eu não transformar Uberlândia no maior centro de distribuição de mercadoria do Brasil, não faz a ponte. Não fez a ponte. Olha Uberlândia hoje, é maior que Ribeirão Preto, por causa da nossa ponte que não saiu. E a ponte até hoje não caiu. Ela não cai porque ela foi preservada por causa da tonelagem, né? Sim. Aproveitando também nessa parte dos tombamentos, nós temos poucos prédios públicos na cidade preservados. Se você prédios no geral, se você pegar vou levar a sede dos Independentes é bem preservada, mas tirando isso, se chegar um turista aqui em Barretos, na frente da quais lugares que nós podemos levá-los para poder conhecer, para poder visitar? Nós tivemos lá o Rose Abrão, que foi demolido, que também eu acho que foi um crime que aconteceu naquela época que fez, mas foi feito, era histórico, né? Como que vocês analisam isso? A Barretos está perdendo, já perdeu em muitos aspectos a sua identidade do passado. E se a gente não lutar para preservar o pouco que nós temos agora, qual que vai ser o futuro? Esse é um embate que eu e o Mussa, a gente está há algum Ele tempo tem na Câmara, né, cara? Conversando sobre nós deixamos isso. lá a nossa solicitação, que ela tem que acontecer para não acontecer de ter outros prédios destombados. A criação de um conselho de patrimônio histórico urgente. Que eu acredito muito, até voltando um pouco ao assunto da praça, que a modernidade ela não precisa acontecer em detrimento do patrimônio histórico. Perfeito. Né? Então, assim, que nem, eu até dei uma entrevista, falando tudo isso aqui que eu falei para vocês, dei uma entrevista num órgão de imprensa, e aí depois que eu terminei de falar, foi falado assim, que lamentável o que a historiadora está dizendo, é muito triste e tal, mas foi por um bom motivo. Quer dizer, não é mas foi por um bom motivo. É lamentável e deveria ter sido colocado um projeto tão bom de saúde num outro lugar. Sim. É simplesmente isso. Ninguém é contra o que está sendo colocado ali. É importante para a cidade, vai atender as pessoas na saúde. Que bom, a gente quer mesmo que isso aconteça. O problema é que não precisa tirar as palmeiras imperiais que estavam ali há décadas, né, para retirar a praça. Os né? Isso. E dentro da cidade, Rafael, nós temos alguns prédios que não foram demolidos, mas que precisam de cuidados urgentes. Né? Até mesmo a gestão da época que o Mussa foi vice-prefeito com o Dr. Emanuel, alguns desses prédios foram restaurados, como o Cine Barretos,
que é de 1946, que tem uma arquitetura Art Deco, que são poucas cidades hoje em dia no estado de São Paulo que preservam aquele tipo de arquitetura. Que infelizmente hoje está fechado. Que infelizmente, né? E não deveria. Que é aquela arquitetura que tem linhas e curvas muito bem expressivas. Parece muito aquele prédio ali da antiga delegacia na 15, é o tipo de arquitetura que conversa uma com a outra. Teve o restauro, a reforma da estação ferroviária em 2008 também. A nossa estação que, nossa, meu Deus, como pelo menos a estação. As casinhas ali Isso. atrás, estão Isso, tudo pintadinho. Não, aquele prédio é de 29. 29. A nossa estação chegou em trem, 1909. o trem chegou. Foi 9. 13 é o frigorífico. Tá. Então o trem chegou em 9, era uma estaçãozinha pequenininha. Aí ela foi ficando pequena pelo fluxo, né, de passageiros e tal. E depois ela foi demolida e construiu a que é hoje em 1929. Nós temos um museu, pelo amor de Deus, o museu precisa ser colocado nos jornais, em todos os programas, Rafael, por favor, porque o nosso museu, ele é de 1907, é o prédio da primeira prefeitura de Barretos e que precisa de restauro urgente. Independente de qual prefeito que fez, depende de qualquer gestão. De que, mas o prefeito deixou um buraco, que não pintaram. Ele precisa de restauro. Pra ontem, né? Ele precisa, assim, dá pra fazer algo mais simples por enquanto? É porque fica muito caro, realmente. A gente tá falando de milhões e milhões e milhões de reais, né? Precisa de um projeto, de repente uma verba que venha de fora. Claro que a prefeitura não dá conta de bancar essas coisas, né? Mas pelo menos um trato, né? Precisa desse Carla, trato mas ali. dá, né? Um orçamento de quase 1 bi. Então, são prioridades, né? É isso que eu analiso. Prioridades, Eu acho que também dá para concordo. você atender tudo de forma organizada. Agora eu vou atuar aqui mais na área da saúde, agora vai ser na hora da educação, agora eu vou para a cultura, agora eu vou para o esporte. A cultura não pode ficar, né, deixada de lado. De lado. Não estou falando que está deixado de lado, Sim. mas é igual o Mussa fala, não é uma questão de hoje, não é gestão Sim. de hoje. A gente está falando de muitos décadas anos, e né? décadas. Então, Sim. eu mesma, quando fui secretária, a primeira licitação que eu abri foi para reformar o museu. Sim. Não foi a reforma que precisava, mas pelo menos a gente conseguiu pintar o lado de fora, conseguiu acabar com as chuvas. Só que isso aí é todo ano que tem Sim. que fazer, independente de quem esteja ali. Manutenção. Porque é um prédio antigo, você Tem não que dar pode uma intervir. manutenção. E ele é tombado pelo município. Ele foi tombado pela Câmara Municipal em 88. O prefeito era um historiador, que era o professor Milton Ferreira. Tinha que ser alguém sensível, né, da área, né, moça? Então muita gente fala assim, cuidado, porque ele é só tombado pelo município. A Câmara pode querer derrubar. Fala, não. Não. Existe lei para isso, né, moça? Verdade. Então nós temos alguns prédios que são muito importantes, que a gente precisa dar uma reforma, assim, para contar essa história, fazer um roteiro turístico, fazer um roteiro de educação, de cultura, criar projetos para que eles sejam mais valorizados, né? Mussa. Não, porque agora pode ser que, não vou falar que a prefeita, ela sabe disso, com o corte que teve na redução do preço dos combustíveis, a alíquota do combustível, que no estado de São Paulo, eu não sei o valor que era, mas reduziu. Então hoje o limite máximo é 17% que pode se cobrar no estado. E lógico que todos os estados perderam a participação Dos dividendos. Isso. Então, o repasse, tanto para a área da saúde, da educação, de todos os repasses, vai vir a menor para os municípios, porque foi reduzido essa questão do preço dos combustíveis. Então isso aí vai afetar também a nossa próxima receita. Deixa eu fazer uma pergunta dentro dessas demolições, que fazia parte quando eu ia falar do casarão. Vocês acham que o poder público, pelo que eu estou percebendo, vocês disseram que vão tentar falar lá na Câmara, colocar algum nome de peso lá dentro, que para o poder público mensurar os danos históricos que essas demolições causam? O município, eles preveem isso quando foi demolido o Rose Abrão. Eles imaginavam o dano histórico, eles avaliaram esse dano antes de demolir. Se tivesse A praça, conselho, né, Carla? A praça, ela foi avaliada, o dano, o prejuízo histórico antes de ser... Pois é, inclusive quando houve a questão do Rose Abrão, eu era secretária de Cultura, eu entrei dia 2 de maio, e se estourou dia 8 de maio. Eu tinha poucos dias. E veio aquela bomba de que ia, né? E aí existe o Conselho Municipal de Cultura.
né? Não existe um Conselho de Patrimônio Histórico. E muita gente defende isso, né, Múcia? O Conselho de Cultura cuida não cuida. É diferente. Porque a gente precisa de especialistas nessa área, né? Mas o Conselho agiu, o Conselho me procurou, olha, não pode demolir, o que a gente faz? A nossa primeira ação foi, além de procurar o prefeito, foi fazer com que conseguíssemos fazer um processo de estudo para tombamento, né? Porque quando você estuda, aí não pode demolir. Só que não deu tempo, foi tudo muito rápido, foi da tudo... noite pro dia. foi muito assim. Aí as pessoas, historiadores, eu nem tanto, porque eu estava envolvida muito em cargo de gestão. Mas, por exemplo, outros historiadores fizeram até abraço coletivo, Sim. falaram, explicaram, existe um livro contando a história daquela casa, né? Então, teve essa mobilização. É da Leila, né? Da Leila. Agora, a praça, por exemplo, eu falei muito. Eu expliquei, contei, sabe? Não que eu seja uma autoridade, imagina, eu sou uma das várias pessoas que estudam a história da cidade, e algumas, não todas, mas algumas dessas pessoas também contaram essa história. Explicaram, gente, a praça nasceu assim, assim, assim. Se a praça se perder, vai acontecer isso, isso, isso. Mas, oficialmente, a gente não tem tanta voz, né? Houve, sim, uma audiência pública na Câmara Municipal, 21 de junho, se não me falha a memória. O Múcia, inclusive, falou a respeito dessa questão da necessidade de se ter um Conselho de Patrimônio Histórico. Deixou isso muito claro. Isso foi em 21 de junho. Ninguém estava falando da praça. Na semana do 9 de julho. A semana do 9 de julho, quando a Revolução ia completar 90 anos, que é um marco histórico. Barretos ganhou um presente. Barretos vem. Eu brinco assim. Presente grego. Então, existe a necessidade, né, de um órgão que assim, avalie esse prejuízo, julho, né? Que seja de especialistas, arquitetos, historiadores, advogados. Porque eu, por exemplo, eu sou só uma historiadora. Eu não tenho conhecimento técnico, jurídico, para falar de leis. Eu até entendo um pouquinho, mas muito pouco de arquitetura histórica, mas muito pouco. Se a gente tivesse um especialista de arquitetura na área, a filha do Múcia, por exemplo, a Maria Clara, é uma pessoa que ajuda muito, entendeu? Cada um tem o seu conhecimento ali, para agregar, somarmos e evitar esse tipo de demolição. Né? Mas não existe outro jeito melhor do que criando leis. Não tem. Mas talvez o calendário de Barretos do ano que vem vai mudar. Quando chegar em julho, vai ter o dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. Aí pula o 9, vai pro 10, 11, julho. Então não vai ter 9 de julho. Ó, aproveitando aqui que foi mencionado sobre da importância dos tombamentos, da preservação. Quando a gente olha para o estádio de rodeio do Parque do Peão, que foi feito pelo Oscar, o projeto dele, ele dá uma acústica que nenhum outro lugar dá. Quando você conversa e eu conversei muitos dias lá dentro do parque com alguns produtores culturais, assim, o pessoal que está nos shows e fala assim, tocar aqui é diferente, pela energia, pela acústica, e às vezes a gente esquece disso. Né, que é um projeto que atende uma necessidade, que a acústica ali são poucos lugares do Brasil, isso eu estou falando pelo sol do sertanejo, que eu conversei bastante, essa madrugada mesmo a gente ficou conversando a respeito disso, como é diferente, né? A importância de um projeto bem feito, de um projeto bem executado, de um projeto bem pensado, ele atende as pessoas, ele atende o turista, ele atende a sua finalidade de fim, só que ele dá uma acústica musical muito diferente. A gente sempre foi envolvido nessa área, porque lá atrás a gente foi atrás do Oscar Niemeyer para fazer o estudo da implantação do parque, e depois ele fez o estudo da implantação, da construção do estádio. O primeiro trabalho dele, aquilo ali seria uma concha acústica, né, onde seria feitas as apresentações, por baixo sairiam os cavalos, e assim de um lado teria a arquibancada, como se fosse metade do estádio hoje, e e uma outra arquibancada viria por cima daquilo ali para dar os 35 mil pessoas. Então ela ficaria a arquibancada de frente de um lado só, e os cavalos e os peões e os shows ficariam de costa para a mata, onde é a queima do alho. E ali ele escreveu o que era por que ele fez o projeto daquele dia. Nossa ideia é fazer um estádio de rodeio e ao mesmo tempo um grande anfiteatro
para as festas populares, que o visão. rodeio de forma Maravilhoso. perfeita, e não vai ter nenhum outro igual a esse, não tem nenhum igual a esse construído no país. Então essa é a visão que tinha o arquiteto. Aí depois, quando nós pedimos, falou assim, doutor, não vai ter como fazer desse jeito, a gente não vai ter esse recurso, se ele poderia mudar. Aí depois ele fez em forma de ferradura, mas nunca perdendo essa colocação de que precisava continuar sendo um grande anfiteatro. É o que hoje, por isso todo mundo quer vir tocar e cantar em Barretos, porque antigamente, quando fazia o concurso da rainha lá no Rochão, qual que era o grande problema? Ninguém escutava nada. Tinha que ir pôr pano, lona, para todo lado lá, para ver se o som ele tinha um lugar para ele se acomodar e a gente perceber o que se estava falando, mas nunca foi, como é que chama, perfeito. É que a finalidade do Rochão Não era essa, né? exatamente. Diferente lá da não. Lá os artistas, lá eu quero cantar lá naquele buracão, lá é gostoso, porque Nossa. todo mundo entende. E aí a gente pode conversar, né, do lado. Sim, Pode. aproveitando essa experiência que você tem à frente, que teve também dos Independentes, da Festa do Peão de 84 e 85, dessa mudança que teve. Para quem nos acompanha aqui no Café com Prosa, na Rádio Jornal 88.7, que são os avanços que a Festa do Peão trouxe para o município? Porque, infelizmente, algumas pessoas olham os Independentes, e eu estou lá hoje como diretor de Relações Públicas, companheiro do Mussa lá dentro, o pessoal olha para a entidade dos Independentes como que é uma entidade que só explora a cidade. Mas não, através da Festa do Peão, houve vários avanços e várias conquistas para a cidade de Barretos. Então vamos falar o que teve de bom em tudo isso, Mussa. Eu sei que você deve ter muita informação aí, Carla também pode contar complementando aí. Se eu esquecer, depois a Carla pode completar, Esse entendeu? assunto é dele. Quando nasceu a Festa do Peão, em 11 e 12 de dezembro de 1983, nós fizemos o primeiro encontro dos fundadores de Os Independentes. Por qual motivo? Na área cultural, era dar início e fundar o Museu do Peão de Boiadeiro e de Os Independentes, e da Festa do Peão. Então, quem foi convidado? Todos os fundadores que estavam vivos. Eles contando pelo microfone o que era aquilo que eles viveram lá atrás, na fundação, que não era para ser Festa do Peão, era uma festa, porque o que existia? Antes, em Barretos, tinha uma disputa, tinha o PC, não é partido do comunista, era o partido dos cafajestes. Eles faziam a chegada de Rei Momo. E o outro grupo que não tinha nada para fazer, mas precisava fazer alguma coisa para fazer frente ao PC, né, o partido dos cafajestes. Tal. Aí eles vão fazer uma gincana para arrecadar recursos para o Asilo dos Velhos. Foi o que foi feito. No outro ano, o que nós vamos fazer? Aí um dos fundadores falou assim, olha, em 47, 48, o prefeito Mário Vieira Marcondes fez uma festa aqui no recinto para justamente os peões que recebiam dinheiro, ficar 40, 50 dias de viagem e pegavam, enchiam o bolso de dinheiro, eles queriam uma mulherada e cachaçada e dar tiro. Então, eles fizeram a festa do peão lá no recinto para deixar o desfile da cidade transcorrer tranquilamente em 47 e 48. Então os peões foram para um lugar, né? Colocaram eles lá para fazer uma festa para eles, e a festa da cidade acontecia aqui na Praça 9 de Julho. Aí os independentes, vamos reativar aquilo que o prefeito Mário Vieira Marcondes fez. Foi aonde começou a primeira festa do Peão de Boiadeiro. Quando a gente fala primeira festa do Peão de Boiadeiro de Os Independentes, é em 1956. Mas a primeira festa que foi feita em Barretos foi feita na gestão do Mário Vieira Marcondes em 1947 e 48. De lá para cá a festa cresceu muito. Veio aquele Walter Parisi, que era um jornalista da revista Manchete, outros de outras revistas, e aí depois começou a vir o pessoal do Estadão, e aí a festa cresceu demais. Aí foi aonde começou a aparecer Jânio Quadro, Carvalho Pinto, aí veio o presidente Médici, né, tudo aqui no recinto. O João Figueiredo, o Gaiso veio na exposição. Laudo Natel não perdia nenhum, ele aparecia sem avisar e chegava lá, a pessoa não conhecia, ele pagava o ingresso para entrar como governador do estado de São Paulo. Ele não marcava que vinha Barretos, mas todo ano ele estava aí. E
aí começou os pedidos. Então, ó, Barretos tem aeroporto, porque o Paulo Egídio Martins falou assim, eu quero descer o ano que vem num campo asfaltado. Então, o Paulo Egídio Martins deu um aeroporto asfaltado para Barretos por causa da festa do peão. A pista dupla que ia até o aeroporto, quando o Médici veio, não era asfaltada, então teve que fazer uma pista dupla para receber o presidente Médici. Então começou as conquistas. O Paulo Maluf, dentro da Queima do Alho, deu a estrada que vai para Alberto Moreira, o asfalto até Alberto Moreira, passando pela Cidade de Maria, a pedido do bispo Dom Antônio Maria Mutiolo. E depois o Poção das Comitivas, que era dos dependentes, nós passamos para a cidade, né, na época do governador Fleury. Outra conquista feita dentro. E quando o Quércia foi governador, eu lembro que o doutor Web falou assim, não, esse negócio de vir de Araraquara para Barretos, a duplicação, eu falei assim, não, você tem que fazer de Barretos para Araraquara. Então a duplicação da Faria Lima, a pedido do prefeito doutor Web na época, lá dentro da Queima do Alho, para o Quércia governador, eu falei assim, não, vamos fazer a pista dupla assim, mas sai de Barretos para lá. Não de lá para cá, porque não chega, não vai chegar. Então, todas essas conquistas feitas dentro, praticamente, da Queima do Alho, porque ali era lugar que dava para bater um papo e tal, e se tiver projeto, ganha. Não tem projeto, não ganha. Então, precisa ter, a cidade tem que ter um arquivo de projetos para poder solicitar, porque os políticos vêm a Barretos, e a hora que fala assim, eu queria que você me desse ali um lugar para fazer, eu disse, não, eu estou sim. Traz o projeto. É o que o Henrique Prata faz hoje, lá no Pio 12. Né? O Henrique Prata chega para um deputado, ou um governador, ou quem vem na festa, ele abraça ele lá no Parque do Peão, leva lá para o hospital, chega lá e fala assim, governador, agora eu estou precisando fazer ali uma tomografia, um equipamento ali. Mas, então faz o projeto que eu vou viabilizar para você. Não, o projeto está aqui. Aí não tem jeito, o cara já mete a assinatura ali, ele só vai lá buscar. Então, quem tem projeto, ganha. Então, a coisa mais barata que tem em uma obra é projeto. Você precisa ter para poder reivindicar. Então, Barretos precisa ter essa visão e essa característica de não perder a oportunidade, que o mais difícil é você trazer o cidadão ou o político aqui. E quando ele vem, você não tem o que pedir, porque você não tem nada registrado num projeto para solicitar. E, historicamente falando, né, Carla, a história de Barretos está atrelada com o nome da Festa do Peão e vice-versa, né? Hoje, agora, né, nos últimos 65 anos, o Barretos explodiu o nome Barretos, a marca Barretos, que é uma coisa que dói meu coração, Estância Turística do município de Barretos. Para mim, isso é uma baita palhaçada. Você está perdendo a marca Barretos. Não, é Barretos, né? Mas você tem que pôr em todos os documentos oficial. Estância Turística do município de Barretos. E tem um detalhe nessa colocação que você está fazendo, que depois, por 3 anos, vai fazer uma avaliação. Sim. Caso não passar, aí volta a ser Barretos outra vez. Não tem lógica. Então precisa ter essa conscientização, que precisa pegar e fazer a Estância Turística de Barretos ser real, para depois lá na frente não ter o dissabor de voltar. Mas se voltar a ser Barretos também não vai ser, o nome é muito significativo e tem um peso muito grande o nome Barretos. A marca Barretos, é isso que eu querendo dizer, a marca Barretos, ela é muito forte, atrelado com a Festa do Peão, né, que leva o nome da cidade, e agora com esse boom que deu o Hospital do Amor. Então, assim, nós temos 2 mecanismos que divulgam muito a marca Barretos, e nós, barretenses, esquecemos às vezes de fazer algum dever de casa, que é o que a gente está falando, tombamento, e tem preservação, conhecer a história, e tem que eu o acho terceiro que é fundamental, ponto, que a Carla leva isso para as escolas, leva isso para as crianças. Você coloca a Festa do Peão e coloca o Hospital de Amor. O terceiro é um negócio, é recente, mas a gente não pode deixar de nomear e também numerar ele, que é Olímpia. Quando a pessoa fala assim, eu vou para Olímpia, mas onde fica Olímpia? Fica perto de Barretos, do lado de Barretos. Então. E Olímpia, ela tem essa característica de hoje estar expandindo, é uma cidade que está em desenvolvimento, hoje está recebendo 185 mil
turistas, por causa da nossa festa, vão ficar hospedados lá, Sim. correto? O prefeito foi muito sábio em fazer uma campanha falando bem de Barretos, Sim. porque os turistas estão dormindo lá então, se acomodaram em Olímpia, vai. Então hoje Barretos tem que ter o quê? A sabedoria de ver que Olímpia está nesse progresso, pegar garupa, montar no cavalo, onde Olímpia está na cela, e a gente vai na garupa, porque se a gente acompanhar a Olímpia, nós vamos crescer também. Não precisa ter dor de cotovelo com Olímpia. Tem que ter parceria. Tem que ter parceria, mão, crescer junto. E outra, seria assim, uma coisa assim inaceitável deixar a Olímpia fazer um aeroporto, se nós temos um aeroporto aqui a menos de 40 quilômetros da cidade, é fazer o quê? Uma pista dupla do aeroporto até Olímpia. É muito mais em conta do que deixar fazer um aeroporto lá. Você está no centro de São Paulo para pegar um avião em Guarulhos, você anda muito mais que daqui a Olímpia. Sim. Então não justifica É muito ter mais esse aeroporto desgastante, né? hoje lá em Olímpia. Vai fazer porque tem força política, e Barretos e a região vai ter muitos aeroportos, que vai ter Rio Preto, vai ter Barretos, vai ter Olímpia, vai ter Ribeirão Preto, tem Araraquara, tem Uberaba, tem Uberlândia. Nós estamos rodeados de aeroporto. Mas não precisava ter a parceria. Mas ele falou do nome, Estância Turística. Né? E é uma coisa que eu concordo com você. Apesar de todo mundo achar que a gente é chato por falar isso, não é bem uma crítica. Eu só acho que Estância Turística deveria ser simplesmente um título. Exatamente. Não precisaria mudar Não o nome ser da uma cidade. marca. Isso, já que nós temos a nossa nossa marca. Porque na verdade é Estância Turística de Olímpia. Sim. Estância Turística Barretos. Estância Isso, Turística sei do quê? Quer dizer, tá marcando na verdade um governo. Sim. Um governo paulista. Sim. Nada mais. E a nossa Esquecendo particularidade? a nossa essência. Onde é que a gente está? Inclusive eu escrevi um artigo falando exatamente sobre isso. Porque o nome da cidade demorou para ser Barretos. Sim. Ele foi suado. A cidade nasceu lá em 1854 oficialmente, e aos poucos ela foi sendo chamada de Arraial do Divino Espírito Santo dos Barretos. Depois, Vila do Divino Espírito Santo de Barretos. E só em 1906 que ficou Barretos. Apenas Barretos. Que era para ser Barreto. Né? Mas erro de português, porque esse nome próprio não tem plural, se bem que tem gente que discorda disso. Eu não quero né? perguntar a idade da Carla, mas me passou assim em 96. 96. Eu já era uma menina. Já. Mas não era historiadora, tenho Não. certeza que não era. Aham. Porque passou batido. Ela estava falando do Barretos, foi 1906. 906. Que ficou Barretos. Quando Barretos fez o centenário de, como é que chama? Do município? E do município. É 84. Então, passou batido. 85. Passou batido. Não houve comemoração de centenário de Barretos. E teve também em 2006, alguma coisa que até o Dr. Paulo Sérgio era juiz eleitoral, falou assim, olha, eu tive uma frustração muito grande o ano passado, era para se fazer uma comemoração, não sei, precisa pesquisar e ver qual que é essa data que o Dr. Paulo Sérgio estava falando que Barretos passou e não comemorou essa. Então, assim, por isso que precisa de historiadora, né, e gente comprometido em não fazer com que aquilo que passou, que é do passado, a gente não perceba que tem que valorizar. Porque é o nosso trabalho, nossa função. As pessoas que não estudam a história não são obrigadas a saber. Né? Então, por isso que a gente precisa ter voz. Eu faço questão, o programa me convida, eu vou, porque assim como outras pessoas que estudam a história da cidade também falam. Mas, em 1885, Barretos trabalhou muito na Assembleia Provincial, porque ainda era governo imperial, era Dom Pedro II. Dentro da Assembleia Provincial de São Paulo, alguns deputados colocaram em pauta que Barretos deixasse de ser apenas freguesia de Jaboticabal e se tornasse um município. E aí vem um documento publicado no jornal, agora não esqueci o nome do jornal, não é Diário de São Paulo, acho que deve ser o Correio Paulistano. Eu acho que é o Correio Paulistano. Onde constam declarações do Padre Francisco Valente, porque... O primeiro presidente do Grêmio. Não, esse foi o José César, mas o Francisco Valente foi o antes. Vem o Padre Francisco Valente, vem outras autoridades como o delegado daquela pequena vila, para falar, olha,
Barretos já tem 12 casas cobertas de telhas. Se você pegar toda o território, porque Barretos, gente, é até Cajubi, Monte Azul Paulista de Barretos, Olímpia. Paulo de Faria, Olímpia já é uma outra história, né? Que eu tenho, viu? Eu tenho muita. E aí Barretos era um império, na verdade, Muito digamos grande. assim. Hoje acho que é o 7º maior... Quinto maior área territorial do estado de São Paulo. Eu tenho certeza que era mais ainda, né? Porque nós éramos muito grandes. E aí, falar assim, olha, se pegar toda a área, já passa de 7 mil almas. Então eles iam justificando. Não. E aí eu achei louvável o argumento seguinte. E Barretos tem chance de ter um bom transporte, porque fica muito próximo ao porto do Rio Pardo. Nossa. Olha só, olha como é que a pessoa chegaria para Barretos, através do porto do Rio Pardo. A Né? importância Então, do porto. isso, aí eles iam justificando. Então era todo um trabalho político com os deputados provinciais para que fizesse Barretos um município. E foi, suado, isso em 1885. Então o centenário foi em 1985. E aí, a partir dali, nós viramos município, né, da Vila do Divino Espírito Santo de Barretos. Esse era o nome. Se você for no cartório, pegar a certidão de óbito do nascimento, é assim. A Vila do Divino Espírito Santo de Barretos. Não é Barretos. Só em 1906. Mas aí foi oficial. Porque, como o Rafael falou, ao longo do tempo, não se transformou só no nome de uma cidade, mas sim numa marca, que foi consolidada, certamente, não só pela festa do peão, mas pela posição econômica da pecuária dessa cidade. Porque a capital do Brasil Central Pecuário era Barretos. A Faresp foi fundada aqui, ali no Sindicato Rural, em 1942, com Iris Menberg. Pessoal, nós estamos encerrando aqui. Teria. Muito. Passamos. Eu ficou faltando nós passamos um monte de aqui de 5 pergunta. minutos aqui. Nem falamos Tô do vendo o piano. Júlio aqui toda hora, eu me olhando. Foi um baita super bate-papo. Prometo que nós vamos trazê-los aqui Foi muito bom. outras oportunidades para a gente debater esse aspecto aí que a Carla levantou, que é muito interessante, porque Barretos perdeu a Olímpia. Enfim, é uma história, se a gente começar, daqui a pouco vai... Pessoal, ó... Tem o piano que chegou no museu. Ela tem tem que várias trazer aqui e histórias. falar mais pra gente. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanhou. Espero você na próxima segunda-feira, das 17 às 18 horas, aqui na Rádio Jornal, programa Café com Prosa, 88.7. Mussa, muito obrigado. Carla, muito obrigado. Maria Cláudia, muito obrigado por estar nos acompanhando aqui na tarde de hoje. Desculpa, Júlia, a gente ter cedido um pouco aí, mas até um próximo programa, pessoal. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Esta é a Jornal FM, ZYE 314, canal 204, 88,7 MHz. Uma emissora do Grupo Jornal de Barretos Comunicações. Jornal FM, a sua rádio preferida. A Rádio Jornal apresenta